Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês hoje acerca de um personagem bíblico muito marcante, e eu penso que ele deve ser nosso exemplo nesta noite. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. João capítulo 21. E leremos até o versículo 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Eu vou pedir licença aos meus irmãos para só voltar nesse texto já na conclusão da minha fala. Eu gostaria de apresentar a vocês hoje o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Que foi discípulo e apóstolo e o líder deles. Este homem que pregava e os corações se derretiam. Este homem que orava pelos enfermos e eles eram curados.
Este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios. Quem é este homem? Este homem que era filho de João, irmão de André, nasceu em Betsaida, casado, pescador, empresário de pesca, que agora morava em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Jesus. Quem é este homem? Este homem que é a síntese de quem somos, é o melhor retrato da nossa identidade. Este homem que tem avanços e recuos, escaladas e quedas, momentos de audácia e coragem para se deslizar imediatamente para os abismos da covardia. Quem é este homem? Que é capaz de claramente entender quem é Jesus, afirmando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida tentar desviá-lo da cruz e Jesus o repreender severamente, dizendo: arreda, Satanás, és para mim motivo de tropeço. Quem é este homem que tinha uma fé robusta, a ponto de dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus vem, e ele anda sobre as águas, para em seguida tirar os olhos de Jesus e naufragar. Quem é este homem que é capaz de professar fidelidade inegociável a Jesus? Ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Para em seguida, covardemente, negar a Jesus 3 vezes. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Este homem mora debaixo da nossa pele. O coração deste homem bate em nosso peito. O sangue deste homem corre em nossas veias. Nós temos o DNA deste homem. Nós somos Pedro. Portanto, o que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Um dos primeiros episódios que nós encontramos de Pedro na Bíblia, está lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus ensinava a multidão à beira do lago de Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia, que é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, cercado pelas montanhas de Golã no Oriente e as montanhas da Galileia no Ocidente. E Jesus estava ali ensinando a multidão, quando Pedro e os seus companheiros, eles eram empresários de pesca, mas também pescadores, depois de uma noite de fracasso, porque não tinham apanhado nada, lavavam as redes e Jesus ensinava. Quando de repente Jesus toma uma decisão, tem 2 barcos ancorados, um é o do Pedro, e Jesus propositadamente entra no barco do Pedro e diz: ô Pedro, afasta o barco. E Jesus faz do barco um púlpito e da água o veículo da sua voz, e dali ensina a multidão. Depois, Jesus se dirige a Pedro e diz assim: ô Pedro, vá para o fundo, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Eu vou parafrasear o que Pedro respondeu: ô Senhor, desse negócio aí entendo eu sou profissional, eu nasci ao redor desse lago, sempre trabalhei aqui nesse lago, aqui é o meu território, conheço cada palmo desse lago, o mar não está para peixe hoje, trabalhamos a noite inteira, pegamos nada, mas de repente um lampejo de fé acende em sua alma, e ele responde: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre extraordinário,
ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes e vai na direção de Jesus, se prostra e diz: Senhor, arreda-te de mim, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não tenha medo não, a partir de hoje, vou fazer de você um pescador de homens. E a partir daquele dia, Pedro começa a andar com Jesus, a ouvir os ensinamentos de Jesus, a ver os milagres de Jesus. Ele é escolhido para ser um apóstolo de Jesus e o líder deles. Agora diz Mateus 16, que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo está completamente rendido à confusão, o povo não sabe nada a teu respeito. Então ele pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro, que era líder, e o Pedro que era falante, e o Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até esperando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara batuta, você é um cara inteligente, você entende as coisas. Mas não foi o que Jesus disse para ele, não. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: ô Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, também como os outros, você não saberia quem eu sou. E ele emenda e diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A pergunta é: quem é a pedra? Há 3 interpretações na história da igreja. Primeiro, é que Pedro é a pedra. Hoje, mais de 800 milhões de pessoas, mundo afora, acreditam nisso. Há uma frase em latim muito conhecida, que diz: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de fé: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Onde essa declaração é feita, aí está a pedra fundamental da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu que se não todos nós, a maioria de nós subscreve, é que o próprio Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra Pedro. No grego, pedra é Petra, Pedro é Petros. Pedro deriva-se de pedra e não pedra de Pedro. Petra é uma rocha inabalável, metáfora só usada para Deus em toda a Bíblia. Petros é fragmento de pedra, é um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Então o que Jesus estaria dizendo para Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificaria minha igreja. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda a entender. Tanto no grego, quanto em inglês, quanto em português, nós temos claramente uma distinção entre o pronome demonstrativo esta e essa.
Eu estou com a minha Bíblia na mão, eu digo o quê? Esta Bíblia, está comigo. Mas se eu boto a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está ensinando 4 coisas aqui. Primeiro, Ele, Jesus, é o fundamento da igreja. Paulo entendeu isso lá em 1 Coríntios 3:11, quando diz: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Pedro, por 2 vezes, deixou isso claro, tanto no seu sermão em Jerusalém, quanto na sua primeira carta, que Cristo é a pedra angular, que os construtores rejeitaram, mas a pedra de esquina da igreja. A pedra é Cristo. A pedra não é Pedro, a pedra não é o Papa, a pedra não é nenhum ser humano, a pedra é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Segundo, Jesus não é apenas o fundamento da igreja, Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificaria a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marcas de cravos nas suas mãos. O dono de igreja comprou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja é dele, é a noiva dele, é a menina dos olhos dele. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós, é o Senhor Jesus. Quem faz é Ele, nós somos apenas os instrumentos. Tudo provém dEle. Ele é quem dá o arrependimento para a vida, é Ele quem dá a fé salvadora, é Ele quem regenera, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica, é Ele quem dá poder, é Ele quem faz a obra. Nós somos os instrumentos, mas quem realiza é Ele. Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, nem o diabo, nem o inferno, nem os demônios, nem o mundo, nem a pobreza, nem a perseguição, nem a pandemia, nem o martírio pode destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é quem a protege. Pois bem, quando Jesus termina de tratar deste assunto, lá em Mateus 16, está escrito que pela primeira vez, ele abre um novo assunto que nunca tinha aberto com os discípulos, e mostra para eles que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro escuta essa conversa, diz a Bíblia, que ele passa a repreender a Jesus, dizendo: tem piedade de ti mesmo. Em outras palavras, larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios. Não, pensa melhor, pensa direito, pensa em vida, larga esse negócio de pensar em morte. E Jesus se volta e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Preste atenção aqui. Se a igreja fosse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Agora vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, não. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, não. Ele não está falando isso. Terceiro, Jesus não manda o Pedro arredar. Também não está fazendo isso. Jesus manda Satanás arredar. Que Satanás? Aquele que está por trás, induzindo Pedro, instrumentalizando Pedro, para afastar Jesus da cruz.
Se nós não discernirmos isso, a gente arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é o Satanás, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Eu quero dizer para você que apesar dos nossos deslizes, o Senhor não desiste de nós. Tanto é prova que uma semana depois, Jesus sobe para um alto monte, com o propósito de orar, e leva quem com ele? Pedro, Tiago e João. E ali diz a Bíblia, Jesus ora, e Pedro, Tiago e João dormem. O que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. E naquele monte acontecem 4 milagres. 4 milagres. Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado, o rosto brilhou como o sol, as vestes como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Atos 9:31, a palavra partida aí é êxodos, na língua grega, de onde vem a nossa palavra êxodo. Em outras palavras, a cruz seria o nosso êxodo. Foi lá que Jesus quebrou as nossas algemas e nos tornou verdadeiramente livres. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa, os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Irmãos amados, eu não sei se vocês concordam, pensam como eu penso, sobretudo aqui no Brasil, floresce muito a ideia de que se eu conseguir ver mais milagres, eu vou ter uma fé mais robusta. E a fé não vem pelo milagre. A Bíblia diz que a fé vem de que maneira? Pelo ouvir a palavra de Deus. Estes discípulos estão vendo milagres, extraordinários milagres, mas eles estão desprovidos das duas coisas mais elementares da fé cristã. Primeiro, eles estão desprovidos do entendimento da centralidade da pessoa de Jesus. Diz a Bíblia que Pedro, achando que estava no controle da situação, disse para Jesus assim: mestre, bom é estarmos aqui, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. Mas por que ele não sabia o que estava falando? Ele estava falando uma bobagem, uma grande bobagem. Que bobagem? Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés, o representante da lei, e a Elias, o representante dos profetas. Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens, ele é único, ele é incomparável, ele é singular. Segundo lugar, ele está vendo milagres, mas ele não discerne a centralidade da missão de Jesus. Vamos entender isso aqui. Quando Jesus desce desse monte, os 9 ficaram lá no sopé do monte, e tinha uma multidão por lá. Os discípulos estavam discutindo com os escribas, em vez de estar orando, jejuando e fazendo a obra, eles estavam discutindo a obra. Tem muita gente que gosta de discutir a obra em vez de fazer a obra. E aparece um pai aflito, com um filho único endemoniado, desde talvez a vida intrauterina, porque quando Jesus pergunta, desde quando esse menino está assim? E a resposta é desde a sua infância. A palavra lá é brefos, e a palavra brefos no grego descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. E o pai disse: eu apresentei meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. E Jesus diz: traz o menino. E Jesus liberta o menino. E Marcos relata que Jesus dá uma ordem: sai desse menino e nunca mais volta a ele. E Jesus cura e liberta o menino, e o devolve o menino são, saudável, liberto, curado ao Pai.
Diz Lucas 9, 43 e 44, que todos, inclusive os discípulos certamente, se admiravam do quanto Deus fazia por intermédio dele. Agora, entendamos aqui, essa admiração era um laço. Como assim? Como assim? Vocês se lembram quando Jesus multiplicou pães e peixes, lá em João 6? A multidão queria fazer de Jesus o quê? Um rei, um Messias político, um milagreiro, alguém para resolver os seus problemas do aqui e do agora, curar suas doenças, multiplicar pães e peixes, para eles resolverem os seus problemas do aqui. Mas Jesus não veio ao mundo para resolver apenas os nossos problemas daqui, Ele veio para este mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Então Lucas 9,44, quando os discípulos todos estão muito admirados desse poder de Jesus, ele estava embarcando novamente na mesma tendência lá de João 6, eles estão encantados com esse poder de Jesus para resolver os seus problemas aqui. E Lucas 9,44 diz assim, Jesus se dirige aos seus discípulos, ele não fala para a multidão, para os seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está dizendo o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para curar doentes e fazer milagres. É para Jerusalém que eu estou indo, é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz, foi a pauta da reunião entre Jesus, Moisés e Elias, a partida para Jerusalém. É para lá que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que o êxodo de vocês vai acontecer, é lá na cruz que as correntes vão ser quebradas, as algemas vão ser partidas, é lá que vocês serão verdadeiramente livres. Mas diz o texto, Lucas 9,45, que os discípulos não entenderam isso, vendo milagres, mas sem entender quem é Jesus e o que ele veio fazer. Lucas 9, 51 e 53, diz que a partir daquele momento Jesus está determinado a ir para Jerusalém, e todo mundo lia isso no rosto dele, e agora ele está caminhando para Jerusalém, e já tinha alertado isso por algumas vezes, que ele iria para Jerusalém, ele seria preso, ele seria crucificado, ele ressuscitaria ao terceiro dia. É a Páscoa, e a Páscoa era a maior festa de Israel, a população quintuplicava, o aparato militar de Roma subia de Cesareia para Jerusalém, até o tetrarca da Galileia mudava a residência oficial para Jerusalém na festa da Páscoa. E diz a Escritura que Jesus está entrando pelo Monte das Oliveiras, as multidões vão celebrando, espalhando palmas e cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, vai cruzando a encosta dos vales do Cedron, ele vai subindo o Monte Moriá, lá está a muralha, a entrada da cidade, e diz o texto que quando a multidão canta, Jesus chora. Está em Lucas, ele chora, e no grego diz que chorava convulsivamente. Por que Jesus chora? Porque sabia que a cidade de Jerusalém não havia aproveitado o tempo da sua visitação. Porque sabia que a cidade que matou os profetas haveria de crucificá-lo. Ele chora porque vê profeticamente a cidade de Jerusalém em breve, no ano 70, será arrasada pelos romanos. O templo queimado e destruído, e os judeus dispersos pelo mundo, na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Depois que Jesus purifica o templo e ensina no pátio do templo, ele diz para Pedro, Tiago, ou melhor, ele diz para Pedro e João: vocês vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. A partir daí Jesus não fala mais com o povo, ele se concentra só com seus discípulos. Prepara o cenáculo, todos os detalhes Jesus tinha dado para eles. Era quinta-feira à noite, a mesa posta, cordeiro assado, pão com fermento, ervas amargas, o vinho,
e ao lado uma bacia com água e uma toalha. Não se assentava à mesa sem lavar os pés. Primeiro porque os calçados não eram fechados como os nossos, eram sandálias de couro cru. Segundo porque Jerusalém estava dentro de um deserto e até hoje. Terceiro porque as mesas não eram altas como as nossas, onde você esconde os pés debaixo da mesa. Mas lavar os pés era um papel de escravos, e os discípulos eram muito vaidosos para lavar os pés uns dos outros. Então resolveram sentar à mesa sem lavar os pés. Aliás, o papo que rolou na mesa foi esse: quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia no reino de Deus? Quem de nós é o mais importante no reino de Deus? E Jesus os choca, quando se levanta da mesa e pega a bacia com água e a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Meus irmãos, que constrangimento, que tapa de luva, que vergonha. Jesus lavando os pés de Tomé, de Mateus, de Judas Iscariotes. Quando Jesus chega na frente do Pedro, eu acho que os olhos arregalados, o Pedro pergunta: o senhor vai lavar tu lavarás os meus pés? E Jesus olha para ele e diz: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí radicalizou: não, os meus pés tu não vais lavar. Não, eu não vou admitir que tu te humilhes a esse ponto. Os meus pés não vais lavar. E Jesus olha para ele e diz: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí o Pedro, que era 880, diz: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho então. Aí Jesus diz: não, Pedro, você não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um, referindo-se a Judas Iscariotes. Basta lavar os pés. O que Jesus está querendo dizer com isso? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas os regenerados precisam se purificar constantemente pelo processo da santificação. Jesus ensinou para eles, sobre o seu amor, a casa do Pai, sua segunda vinda, derramamento do Espírito, outro Consolador. E depois Jesus pega um pão e o parte, e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Depois ele pega o copo de vinho, a taça de vinho, e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. Naquele momento, Jesus está fazendo um corte radical na história do mundo. Ali cessou a Páscoa judaica. Nunca mais cordeiros precisam ser mortos. Ali havia uma transição do judaísmo para o cristianismo. Tudo aquilo era sombra da realidade que chegou em Jesus. A partir dali, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é a nossa Páscoa. Diz a Escritura que então cantou um hino, naquela noite amarga, e Ele está descendo com os seus discípulos para o jardim de Getsêmani, quando Ele se dirige a eles e diz assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se encosta bem em Pedro, diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que o Pedro deu uma raspada na garganta, diz: Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei que nos bastidores o sinédrio trama a tua prisão, a traição e a tua morte. Eu sei que os meus colegas não têm a mesma estrutura emocional que eu tenho. Na hora que a coisa pega mesmo, eu não tenho convicção de que eles vão aguentar.
Mas eu preciso dizer uma coisa para o senhor: a corda não rói do meu lado. Tem um cara batuta aqui, ó, comigo o senhor conta, ainda que todos se escandalizem contigo, eu, Pedro, jamais. Por ti darei minha vida, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha bem para ele e diz: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão calou. Atravessaram o vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha uma prensa de azeite, local que Jesus orava costumeiramente. E diz a Bíblia que Jesus deixa 8 dos discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João, diz: vocês vêm comigo. E diz a Bíblia que naquele momento Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus avança sozinho para o interior do jardim, prostra-se com o rosto no chão. O Rei da glória, o Rei dos reis, o Criador do universo, o Alfa e o Ômega, o Sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. E diz Hebreus 5:7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. Depois que ele termina de orar, ele se volta para Pedro, Tiago e João. Eles estão dormindo. E Jesus não acorda os 3, não. Jesus acorda o Pedrão. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus volta para o segundo período de oração e repete as mesmas palavras: ora e chora, ora e chora, ora e chora. Diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Diz a Bíblia que veio um anjo do céu e o consolou. Quando ele se volta para Pedro, Tiago e João, estão dormindo outra vez. Agora Jesus volta para o terceiro período. A luta é maior ainda. Agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, ele molha o chão também com o seu sangue, na mais titânica batalha da humanidade. Talvez você pergunte: pastor, mas que cálice era esse, que provocou tanto horror no Filho de Deus? Que cálice era esse? Será que era certeza que ele seria abandonado pelos seus discípulos? Será que era certeza que ele seria preso? Será que era convicção de que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico? Será que era convicção de que o sinédrio costuraria contra ele 2 pesadas acusações: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que era certeza que Pilatos covardemente o entregaria à sanha da multidão sangue sedenta para pregá-lo na cruz? Será que era certeza de que ele carregaria pelas apinhadas ruas de Jerusalém aquele lenho maldito debaixo de vaias e apupos de uma multidão ensandecida? Será que era certeza que ele ficaria preso naquele leito vertical da morte, 6 horas, cãibras, dores e sede? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era este? Este cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça.
Este cálice era a consciência de que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. A consciência de que ele, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. A consciência de que o Pai lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós, e que ele carregaria no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A consciência de que ele ali não haveria beleza nele, que o sol esconderia o rosto dele, o Pai o desampararia naquela cruz e agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz, para cumprir a sua justiça, para cumprir a lei que nós violamos. Ali na cruz, ele tomou o nosso lugar, ele morreu a nossa morte, ele foi golpeado pela lei, e a justiça foi feita para que você e eu pudéssemos ser perdoados, justificados e redimidos pela graça, para entrarmos na vida eterna. Eu chamo a atenção dos irmãos que a angústia de Jesus foi no Getsêmani. Foi no Getsêmani. Quando ele se levanta do terceiro período de oração, não tem angústia mais nele. Não tem mais angústia. Não tem mais. Quando a turba chega, é ele quem se apresenta. A quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Caiu por terra. A partir de agora, ele é cuspido e esbordoado no sinédrio, ele está firme como uma rocha. A partir de agora ele é apresentado ao governador Pilatos. Quem está em crise e desespero é o Pilatos, não ele está firme. A partir de agora ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres vão chorando, chorando, parem de chorar. Por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim não, chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. A partir de agora, ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num instrumento para a glória de Deus e para a nossa salvação. Quando Jesus termina o terceiro período de oração, se volta para os discípulos, eles então estão dormindo ainda. Aí Jesus dá uma sacudida neles e diz: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Judas Iscariotes, o traidor, recebeu a delegação militar do Sinédrio de Roma, e ele está liderando essa turba armada com espadas, com porretes, com tochas de fogo na mão, porque estava de noite. Quando Pedro acorda atabalhoadamente e vê a multidão, ele a saca da espada e decepa a orelha do Malco. Jesus: pode guardar essa espada, Pedro, você não está entendendo. Você está lutando a luta errada, com a arma errada, no lugar errado, com a motivação errada. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria aqui 12 legiões de anjos, daria uma legião para cada um de vocês e outra para mim, 6.000 anjos para cada um. Diz a Bíblia que naquela noite Jesus foi preso. Mas não foi preso porque sucumbiu ao poder de Roma, não. Lucas relata, ele foi preso porque aquela era a hora das trevas. Os discípulos se dispersaram. Pedro se acovardou e começou a seguir Jesus de longe. As promessas viraram água. Estou pronto a ir contigo para a prisão, para a morte, está nada. Diz a Bíblia que ele vai e consegue sorrateiramente entrar na casa do sumo sacerdote, acompanhado de João, que era aparentado lá, e ele percebe que lá no pátio tem alguém montando um braseiro para esquentar um pouquinho, a noite está fria, e ele se encosta lá para desfrutar do ambiente caloroso, quando de repente passa uma criada, olha bem para ele: tu também és um dos dele. E diz a Bíblia que ele negou diante de todos: eu não sei o que dizes. Ele sai do pátio, vai lá para o alpendre, passa outra criada, dá uma olhada, olha de novo, comenta: aquele lá é discípulo do Galileu. Ele escuta.
e diz: eu juro que eu não conheço esse homem, eu empenho a minha honra, que eu não sei quem é esse homem. Até que chegam alguns outros, talvez daqueles que prenderam Jesus, e ele não conseguia ficar calado nem numa circunstância dessa, e disseram assim: olha, esse sotaque nortista seu, esse sotaque indisfarçável, você é discípulo dele sim. E ele agora começa a praguejar, a blasfemar, a falar palavrão, a falar impropérios. Eu não conheço esse homem, eu não sei o que vocês estão falando. Nessa hora o galo cantou e Jesus cravou nele o seu olhar. Diz a Bíblia que Pedro caiu em si, desatou a chorar e saiu dali chorando amargamente. Naquela noite Jesus foi cuspido e esbordoado e Pedro não estava lá. Sexta de manhã o Sinédrio se reuniu às pressas para tentar dar legalidade à reunião ilegal da noite anterior, costurando contra ele uma outra acusação que era conspiração contra César. Pedro não estava lá. Jesus é levado ao pretório romano, acusado. Pedro não estava lá. Pilatos condenou covardemente a Jesus. Pedro não estava lá. Foi preciso que um outro Simão ajudasse Jesus a carregar a cruz. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Pedro não está lá. 3 horas da tarde, Jesus morre. Pedro não está lá, sequer para dar um sepultamento digno a Jesus. Foi preciso que um membro do Sinédrio, José de Arimateia, fizesse isso. Jesus foi sepultado. Pedro não estava lá. Passou o sábado, silêncio da morte. Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, nem os discípulos, as mulheres da Galileia, que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus, é que vão lá no sepulcro levar aromas, e elas chegam ainda de madrugada, com a pergunta: quem vai rolar a pedra? Chegam, a pedra está rolada, elas olham, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio, elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E o anjo disse algo magnífico: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Meus irmãos, não era necessário dizer, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Se eu dissesse, ide dizer aos seus discípulos, que ele irá diante de vós para a Galileia, o Pedro está incluído. Aliás, ele era o primeiro da lista. Por que a menção especial do nome dele? Porque Jesus sabia que a essas alturas, Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que apesar dos seus deslizes e fracassos, apesar dos nossos deslizes e fracassos, Jesus não desiste de nós, Jesus não abre mão da nossa vida. Eu fico imaginando, pastor Jorge, a caminhada de Pedro de Jerusalém a Galileia. São 123 quilômetros em linha reta, portanto uns 150 quilômetros, a pé. Eu imagino que cada passada dele era uma martelada na consciência. Cada curva da estrada era uma fisgada na alma. Eu acho que ele deve ter ido pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me arrebentar todinho, ele vai me quebrar pelo meio, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracassado, que eu sou um homem que não mantém a palavra, que eu não sou fiel, coisa nenhuma. Quando ele chega lá, Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Nota de rodapé: nós devíamos orar mais pelos líderes, porque não tem líder neutro. Um líder é uma benção ou é uma maldição. Liderança é influência. Porque Pedro era um líder, e ele disse: eu vou pescar, os outros disseram: nós também vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar?
significa fim de linha para mim, acabou, vou voltar para o passado, vou voltar para as redes, não tem mais futuro. Naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue. Estão voltando de madrugada, as redes vazias, já estão a 100 metros da praia, e alguém caminha lá na praia, e eles não sabem quem está caminhando, e esse que caminha pergunta para eles a 100 metros lá no barco: covardes! Foi assim? Não, não foi. Filhos, tem nessa palavra mais de uma tonelada de graça. Filhos, para um bando de desertores, para um bando de covardes. Apesar dos nossos fracassos, Ele nos chama de filhos. Filhos, filhos. E Ele pergunta: tendes aí alguma coisa de comer? É claro que Ele não está fazendo essa pergunta porque precisa dessa informação. Ele está fazendo essa pergunta para acordar a consciência daqueles homens. E eles respondem: não. E Ele diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos nesta noite é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar. Ele tem controle sobre os peixes do mar. Quando as redes são lançadas, diz a Bíblia que o Senhor empurra para lá um cardume de peixes selecionados, 153 grandes peixes. O João, que era mais perceptivo, diz: ô Pedro, é ele chegou, Pedro, é Jesus, ele está aqui, Pedro. E mais uma vez Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, ele está pensando: é agora, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar todo, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso. Quando ele chega na praia, um susto, ele vê um braseiro, com pães, com peixes. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. É como se Jesus tivesse montado a cena da queda para dizer: Pedro, sabe por que eu montei essa fogueira aqui? Para curar sua psique, para curar suas emoções, para curar os traumas do seu coração. Eu montei essa fogueira aqui, Pedro, porque na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter chance de me confessar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou reerguer e restaurar você e fazer de você uma bênção. Eu coloquei essa fogueira aqui, Pedro, para mostrar para você que a minha graça é maior que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou os discípulos, ele se aproximou do Pedro e fez uma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta para ele? Porque lá atrás o Pedro havia dito para Jesus assim: ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais, por ti darei minha vida. Sabe o que o Pedro havia dito lá atrás? Jesus, eu sou melhor que os outros, sou mais leal do que os outros, sou mais fiel do que os outros, sou mais corajoso do que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais leal do que os outros? Você me ama mais mesmo, Pedro, que os outros?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Aí ficou triste, pela terceira vez. Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. A pergunta é: por que Jesus perguntou 3 vezes? É óbvio, porque Pedro negou 3 vezes. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: ô Pedro, sabe por que eu estou te perguntando 3 vezes? Quando você caiu a primeira vez, a minha graça é suficiente. Você caiu a segunda vez, a minha graça é suficiente. Você caiu a terceira vez, a minha graça é suficiente. Ô Pedro, eu estou aqui recuperando você e restaurando você de forma completa. Eu quero dizer para você, Pedro, que a minha graça é maior que o seu pecado. Mas todos vocês sabem, acho que vocês todos já ouviram, que esse texto tem uma riqueza no original que não consegue ser vertido para a língua portuguesa. Eu vou explicar isso. Na língua grega há 4 palavras distintas para amor. A palavra eros, que é o amor físico. Está me avisando aqui que está acabando o tempo, mas eu vou jogar. Pode jogar fora? Não, né? Pode jogar na parede? Também não pode. Obrigado, filha, já estou terminando. A segunda palavra é a palavra estorguê, que é amor familiar. A terceira palavra é a palavra filia, o verbo filéu, que é gostar, de onde vem filosofia, amor à sabedoria. E a palavra ágape, que é o amor sacrificial. Quando Jesus perguntou, portanto, para Pedro, a primeira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus usou o verbo agapau, palavra ágape. Petros, agapas-me, significa: você me ama a ponto de morrer por mim, de dar a sua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu não estou pronto a dar minha vida por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu: filose. Respondeu com amor filéu, o que Jesus perguntou, o amor ágape. Eu só gosto do Senhor. A segunda pergunta de Jesus foi do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim, dares tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. Pedro respondeu assim: amor ágape eu não tenho. Eu só gosto do Senhor, eu não tenho coragem da minha vida pelo Senhor. Filose. Por que Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro usou nas 2 respostas anteriores, e perguntou para ele assim: Petros, fileis-me? Pelo menos você gosta de mim, Pedro? Pedro respondeu do mesmo jeito: filose, eu só gosto do Senhor. Qual a lição que a gente aprende aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, batendo no peito, disse que estava pronto a dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando Pedro reconheceu que ele não tinha poder nele mesmo para dar a vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus não restaura apenas a vida de Pedro, Jesus está aqui restaurando o ministério de Pedro. O Pedro tinha pensado que nunca mais ele conseguiria ser um pastor, nunca mais o cajado estaria na sua mão, e Jesus está dizendo: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez você veio para esse encontro desanimado com o ministério, talvez pensando até em desistir, e nesta noite Jesus está aqui para restaurar você, e para devolver para você o cajado de pastor, e levantar você como uma bênção para a glória do seu nome.
A partir desse momento, Pedro é um outro homem. A partir de agora, Pedro é um homem de oração. A partir de agora, Pedro é um homem que prega e os corações se derretem. Agora, a partir daqui, Pedro ora pelos enfermos, eles são curados. A partir daqui, Pedro não teme mais prisão, nem açoite, nem a própria morte. Ele é um gigante de Deus. E eu termino levando vocês para o verso 18 e 19. Foi nesse momento que Jesus disse para ele assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te pregará, te cingirá e te levará para onde não queres. Explicação no verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você está lembrado daquele dia que você falou que estava pronto a morrer por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. E não é agora não, é quando você ficar velho. Irmão, sem a graça de Deus, o Pedro ia para um divã de um psicanalista. Não tem casa de praia em aposentadoria. Não tem acampamento de inverno. Quando você ficar velho, você vai ser crucificado. E foi depois que Jesus explicou isso para Pedro, que Jesus diz assim: segue-me, segue-me, não para o sucesso, não para os aplausos do mundo, segue-me para a cruz. Quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A partir daqui cessa o relato bíblico. A perseguição chega. Paulo, sendo cidadão romano, é condenado à pena de morte, por decapitação. Mas Pedro é um cidadão comum, e a pena de morte era crucificação. Diz os estudiosos que quando Pedro foi levado para a execução pelo algoz, ele disse para o seu carrasco: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Mas você pergunta: e como é que foi isso? Como é que ele reagiu no corredor da morte? E eu encerro com Pedro dando o seu testemunho do que aconteceu. Abra aí comigo 2 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Olha o testemunho dele. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. A mesma expressão de Paulo: já estou sendo oferecido por libação. Estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, a morte dele, a forma da morte foi revelada, foi profetizada pelo próprio Senhor Jesus. Qual a reação dele? Versículo 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai pôr um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar, mas a voz do evangelho que eu preguei vai continuar ecoando nos corações. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo, ninguém pode calar a voz do evangelho. A voz do evangelho é poderosa, e com perseguição, ou com martírio, ou com pobreza, ou com pandemia, ou com luta, a igreja vai avançar, porque esta palavra vai continuar ecoando nos ouvidos da história. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.